Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que há algum tempo atrás, Deus já tinha colocado algo no meu coração e às vezes quando eu leio a Bíblia, ou quando eu fico pensando mesmo, nessas questões relacionadas às Escrituras Sagradas, a motivação, de Deus quando Ele nos envia o seu Filho. Às vezes eu fico questionando, certas questões bíblicas no sentido de compreendê-las. Então eu fico imaginando ali quando Deus, ele em Gênesis faz todas as coisas e ele dá tudo aquilo para a humanidade. Para a humanidade que viria através de Adão, através de Eva. Deus ele faz tudo e ele não tem problema nenhum em compartilhar. Só que o homem, ele infelizmente nunca está satisfeito. Eva não estava insatisfeita e ela cobiçou aquilo que Deus havia colocado diante dela e dito para que ela não tocasse, não comesse, não desejasse, não se envolvesse, com aquela árvore de alguma forma, direto ou indiretamente. Só que Deus colocou ali. Deus deixou a árvore ali, no meio do jardim. E no meio porque, de um lado ou de outro, você veria, Você, no caso, Adão e Eva, eles veriam. E muitas coisas, assim, Deus ele tem colocado bem no meio, para que seja visto, para que esteja disponível de fato. Porque quem decide todas as coisas, na verdade, somos nós, naquilo que Deus já colocou, à nossa disposição e já nos deu um comando em relação ao que podemos e aquilo que não podemos, aquilo que é santo e aquilo que é profano. E quando eu leio Mateus capítulo 4, e hoje eu conversando com Deus algumas questões, e eu parei para analisar e falei, Senhor, quando Adão e quando Eva, eles erraram ali no paraíso, no Éden, no jardim do Senhor, quando o Senhor visitava, a humanidade ali, na figura dessas duas pessoas, quando eles erraram, o Senhor teve que cumprir a sua palavra, porque o Senhor disse que não era para eles comerem, porque certamente eles morreriam. Então, quando eles comem, o Senhor tem que cumprir a sua palavra e trazer sobre eles a sentença. E quando essa sentença é proferida, é óbvio que o Senhor já tinha a salvação, é óbvio que o Senhor já tinha algo na sua mente no sentido de salvar a humanidade. E eu ali conversando com Deus, eu comecei a pensar, por que muitas vezes nós colocamos o nosso coração nas coisas do mundo? Porque é isso que nos afasta de Deus. Adão e Eva, quando eles comeram, daquele fruto proibido, eles colocaram o coração naquilo que afastaria eles definitivamente de Deus. E nós também somos assim até hoje. A palavra diz assim, olha, se vocês forem amigos do mundo, vocês se tornam meus inimigos. Quando vocês cobiçam as coisas que não são para vocês, vocês dizem não para mim. E essas coisas têm causado questionamentos dentro do meu coração, porque eu fico pensando, em que realmente eu e toda a humanidade estamos, no que nós estamos efetivamente colocando o nosso coração, qual é a maneira que nós estamos levando a nossa vida, de que maneira estamos enxergando as coisas de Deus. Porque é certo que Deus é dono do ouro e da prata. É certo que Deus, ele tem o melhor para nós. Só que o melhor de Deus para nós é Jesus. É a salvação. É o perdão dos nossos pecados.
É o amor, é o favor imerecido, é a graça, desde o Éden. Porque quando Adão e Eva, eles morrem ali, né, naquela dinâmica do que estava acontecendo no Éden, quando eles morrem ali, eles se afastam de Deus. Eles corrompem. Eles se deixam levar pelos seus desejos. Eles praticam algo que se autocontamina. Né? Eles se autocontaminaram. Porque Deus, ele não deixou a árvore ali no meio do jardim e não disse nada. E quando Adão e Eva comem, eles se contaminam sem saber. Não. Deus avisou. Ele disse, olha, dessa árvore não comereis. Então, assim, tudo que existe aqui, Deus já nos avisou. Ninguém peca porque não sabe o que está fazendo. De alguma maneira, Deus já está falando conosco. Só que ali no Jardim do Éden, né, quando Deus se relaciona com a humanidade, eu vejo Deus assim, dizendo, olha, fiquem comigo, porque eu sei o que é bom para vocês. E isso aqui, por mais que pareça, né, agradável, vai trazer mal sobre vocês. Vai trazer maldição sobre vocês. Vai trazer aquilo que não presta sobre vocês. Né? Então, assim, naquele momento, Deus já estabeleceu a graça. Ele já estabeleceu o favor imerecido com Eva e também com Adão. Então, assim, sabe, Deus, eu fico assim pensando em Deus, e eu fico assim, poxa, naquele momento, né, Deus, ele cria todas as coisas, o homem, dá ao homem uma esposa, e permitem que eles desfrutem de tudo gratuitamente, de um favor imerecido. Porque quando Adão e Eva, eles são colocados ali no jardim para desfrutarem de tudo e dominarem sobre tudo, ali já estava manifestada a glória de Deus. Ali já estava, né, configurado esse favor imerecido. Porque eles estavam desfrutando de algo que eles não fizeram, que eles não contribuíram com nada. Então, quando eles saem do jardim, que são expulsos da presença de Deus, né, porque eles não poderiam ficar ali, porque certamente eles comeriam da árvore da vida, e isso causaria uma situação ainda pior. Deus, então, ele nos protege de nós mesmos. E ele envia Jesus. E por que ele envia Jesus? Ele envia Jesus por uma questão muito simples. Não foi para nos dar todas as coisas, né, nesse sentido material. Foi para nos dar algo muito melhor, muito mais próspero, muito mais agradável, muito mais útil a nós. Então, ele nos dá Jesus e nos dá para Jesus. Então, Jesus cuida de nós, e quando Deus nos entrega para ele, ele faz uma coisa muito maluca. Ele vai até o Calvário e rende o seu espírito ali e morre no nosso lugar. E ele experimenta algo que ele nunca experimentou: a ausência do Pai. E quando ele sente a ausência do Pai, ele fala assim: Senhor, por que o Senhor me desamparou? E esse sofrimento todo que Jesus enfrenta é por nós. Essa ausência do Pai, esse desamparo do Pai, porque a morte é exatamente isso, é uma vida desamparada. Então tudo que Deus faz por nós é favor imerecido. Se eu respiro, é favor imerecido. Se eu enxergo, é favor imerecido. Se eu tenho alimento na minha mesa, é favor imerecido. Se eu tenho uma profissão, é favor imerecido. Se eu tenho um teto para me abrigar debaixo dele, é favor imerecido. Tudo é favor imerecido. Nós não merecemos absolutamente nada.
Não tem nada que eu possa dizer assim, não, isso aqui foi. Eu fiz, eu mereci. Pode ser que eu tenha tido uma participação. Quando Deus ele me capacitou para ser uma boa profissional, e eu usei essa capacitação para um trabalho remunerado, eu participei. Eu tive o privilégio, né, de participar de algo. Mas se Deus não me dá a inteligência, se Ele não me dá a capacitação, se Ele não me dá habilidades, eu não faço. Então, assim, tudo é favor e merecido de Deus. Se eu hoje sei ler, é favor e merecido. Se eu tenho acesso a uma Bíblia, é favor e merecido. Se eu tenho fé para crer, é favor e merecido. Se eu estou aqui hoje gravando esse vídeo, é favor e merecido. Tudo é favor e merecido. Então, assim, quando eu olho para as Escrituras e eu vejo o salmista dizendo assim, eu quase que caí, uma queda assim desastrosa, porque eu tive inveja do ímpio. E eu via o ímpio prosperando, e eu vi o ímpio se dando bem, eu vi o ímpio desfrutando de coisas que eu, homem de Deus, não estou desfrutando. Só que depois ele se lembra. Ele se lembra que o sol nasce para o bom e para o mal, para o justo e para o injusto. Por quê? Porque Deus decidiu assim. E isso também é favor e merecido. Qual que é a questão? É que naquele dia, esse ímpio que prosperou, que venceu, que teve poder, que teve glória, que teve glamour, que se orgulhou, que foi soberbo, porque confiou em si mesmo. Esse ímpio vai passar a eternidade inteira longe de Deus. E esse que andou com Deus, que enfrentou as suas necessidades, mas que entendeu que tudo é graça, que é favor e merecido, quando ele tem fé, ele consegue enxergar aquilo que ainda não existe, que é a salvação em Cristo. Então a nossa fé aqui é para a salvação em Cristo. É para nos remeter a uma situação futura que nós não vemos, não entendemos, não presenciamos ainda, os nossos olhos não enxergam, mas nós sabemos que é real. A salvação é real em Cristo. A nossa fé é para crer que Jesus vai voltar e que nós seremos salvos nele, se estivermos nele, obviamente. E quando Jesus ele deixa o Espírito Santo, ele não nos deixa o Espírito Santo para que sejamos super-heróis. Né? O Espírito Santo não é o fundador da Marvel. Nós não somos super-heróis. Né? O Espírito Santo ele não é o espinafre de Popeye, do Popeye. Que você come, fala em línguas, faz um movimento aqui, um negócio aqui, outro ali, e de repente, power! Não! O Espírito Santo é poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem um ministério muito específico. Ele tem o ministério de nos convencer, de nos aproximar, de apontar para Cristo, de nos ensinar todas as coisas. Esse é o ministério. Quando você vê a Bíblia falando sobre o Espírito Santo, você vê o Espírito Santo ensinando, convencendo, lembrando, santificando, né? Nos condicionando para Jesus, nos auxiliando na nossa fé, intercedendo por nós. Então, assim, nós precisamos ter cuidado na perspectiva de um olhar humano quando nós lemos algo que é espiritual. Porque a Bíblia é para uma vida espiritual. O nosso corpo é barro. Veio do pó e vai voltar para o pó. O nosso espírito procede de Deus, então vai voltar para Deus. E pensando em todas essas coisas, e pensando na nossa mesquinharia, na nossa miséria, em como nós somos
pequenos em relação a esse Deus tão grande. Porque às vezes a gente acha que a gente é grande, como Deus é grande, quando a gente se julga filho de Deus, o dono de todas as coisas. Então nós somos herdeiros, nós somos reis, nós somos sacerdotes. Uau, vamos conquistar. Nós começamos a demonstrar um coração orgulhoso, porque nós desprezamos a graça. E o reino de Jesus não é um reino material, não é um reino visível. O reino de Jesus é governo de Deus na terra. E hoje eu estava lendo o livro de Josué, e eu via Josué, sabe, conduzindo o povo a atravessarem o Jordão para que eles conquistassem. E Deus está nos conduzindo para atravessarmos esse Jordão espiritual também, né? A gente não pode ficar criando alegorias, mas assim, só para dar um exemplo, assim, nós estamos aqui, mas nós vamos atravessar por essa situação, por esse momento, por essa etapa. Depois nós vamos romper isso aqui. Nós vamos sair desse mundo, nós vamos romper, nós vamos para as nuvens com o nosso Jesus. E nós ficaremos com Ele, até que todas as coisas sejam restauradas. Então a gente precisa se ater um pouco mais àquilo que Deus ele tem como primazia. Quando Ele envia Jesus, o homem cai, o homem erra, o homem peca. Né? Eu estou falando de homem, a humanidade, na pessoa de Eva e de Adão. E aí Jesus ele vem. Para que Jesus vem? Mateus capítulo 1 diz que Jesus ele vem para tirar o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo. Então diz assim, sabe? O Filho, Mateus capítulo 1, versículo 21 diz assim: e dará à luz a um filho, e chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, assim, a missão de Jesus, que me perdoem aqueles que pensam, né, que Jesus é um super-herói das galáxias e que ele veio para garantir para nós uma vida próspera e rica, e porque nós temos que trazer a existência, e tudo certo. Só que eu me lembro de Jesus dizendo assim, olha, não busquem as coisas de baixo, busquem as coisas do alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Sabe, bem-aventurados são os pobres, porque eles herdarão o reino de Deus. Isso está no capítulo 5 de Mateus, onde diz assim, porque Jesus ele estava ali ensinando, então ele começa, né, o Sermão do Monte, e ele começa com palavras assim, bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, né? Aqui manso não é aquele que recebe tudo, ainda bem que me bateram, ainda bem que me humilharam, não é esse tipo de manso. Manso é no sentido da palavra de Deus, né? Essa mansidão que vem do próprio Cristo em nós, né? De sermos mansos e sermos tranquilos e sermos pacificadores, né? De termos sempre uma palavra ali para confortar os nossos irmãos. Então ele diz assim, bem-aventurados que têm fome, os que têm sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurado, né, aqueles que andam em paz, bem-aventurados que sofrem perseguição. E de repente a gente começa a ouvir tantas coisas, tantas doutrinas, e Paulo, num determinado momento, ele diz assim, insensatos Gálatas, o que vocês estão fazendo? Que tão depressa vocês já estão mudando, né, para um outro evangelho. E o diabo ele não trabalha fora das escrituras. O diabo ele não trabalha baseado num outro livro. Ele usa as escrituras. Então ele vai tirando do contexto coisas simples. Ele tira uma vírgula, ele coloca um ponto e vírgula, ele já muda toda a conotação
daquele conteúdo. E pensando em todas essas coisas, eu quero compartilhar algo assim, mais detalhadamente, capítulo 4 de Mateus. Às vezes eu fico... Passa tanta coisa na cabeça, sabe? Passa tanto questionamento. Eu fico me lembrando, né, das coisas que eu já passei, das coisas que eu já ouvi, das coisas que nunca mudaram a minha vida, dos livros de filosofia, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, Descartes. Tantos foram, né, os grandes pensadores. E eles de fato eram pessoas muito, muito, muito sábias. E de alguma forma eles influenciaram muito a humanidade. Eles influenciaram muitas coisas. A ciência trouxe um grande progresso, mas eu fico me perguntando se a nossa dependência deve estar nisso. E quando eu vejo Jesus aqui no capítulo 4 de Mateus, eu vejo que não. O que gloria a Deus, o que glorifica a Deus, é a nossa dependência nele. Eu fico pensando que cada vez que nós tomamos uma decisão, demonstrando que estamos dependendo de Deus nas mínimas coisas, até para comer, para pagar uma conta de luz, eu penso comigo que é isso que deixa Deus feliz, que é isso que faz o Pai se alegrar de nós. Então existem 3 cenários, existem 3 situações muito específicas que o diabo ele sempre vai nos colocar em xeque. Não em xeque-mate, em xeque. Para quem gosta de jogar xadrez. São movimentos. Várias peças. Num único tabuleiro. Peças brancas e peças pretas. Só que nesse tabuleiro, quem ganhou foi Jesus. Quem venceu foi Jesus. A questão é que as peças ainda estão se movimentando. A questão é que nós ainda estamos aqui. A questão é que ainda nós temos que concluir esse jogo, esse bom combate. Só que de que maneira? Resistindo. Resistindo bravamente. Não entregando os pontos. Então, esses 3 setores, essas 3 áreas, essas 3 situações que eu quero compartilhar com você, primeiro é naquilo que diz respeito a nós mesmos, que está aqui dentro do nosso coração, a nossa essência humana, caída, degenerada. Porque aqui em Mateus capítulo 4, Jesus ele passa por uma situação, ele está com fome, vem o tentador, que é o próprio Satanás, e todo mundo conhece esse texto. É muito conhecido. Mas a gente tem que lembrar, a gente tem que ativar as nossas memórias. E aqui diz que o diabo diz assim para Jesus: olha, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras virem pães. Porque aqui no texto está escrito assim: manda, ordena, dá um comando. Sacia a sua fome. Para que passar necessidade? Você não é filho de Deus? Então invoca. Pela fé traz a existência. Ordena. Dá um comando. Mostra que você tem poder. Mostra que você pode. Só que Jesus fala assim para ele: não. Porque me convém obedecer a Deus. Porque o que me alimenta não é só o pão, mas a palavra de Deus. Porque se eu, de fato, ordenar que essas pedras virem pão, eu vou saciar a minha fome. Eu vou resolver o meu problema. Eu vou satisfazer a vontade da minha carne. Porque a fome é uma necessidade da minha carne. Eu preciso comer para alimentar o meu corpo físico. Só que se eu conseguir esse alimento de uma maneira
que venha desobedecer um princípio do próprio Deus, eu estou pecando. E não adianta dizer para Deus, olha, Senhor, eu só roubei porque os meus filhos estão passando necessidade. Deus não quebra princípio. Entende? Eu só ofendi porque me ofendeu primeiro. Então, assim, nós, os seres humanos, nós temos essas habilidades, né? Nós somos bem treinados nisso, porque aprendemos com um especialista, o próprio diabo. Então, eu fico vendo Satanás, sabe, às vezes nos colocar à prova em situações muito simples. Então, às vezes, Deus ele nos leva para lugares e o inimigo ele só fica ali de olho. E às vezes Deus nos faz passar privações e o inimigo vem. E ele diz assim, você não é filho de Deus? Por que você está passando necessidade? Por que essa situação ainda não está resolvida? Dá uma ordem, traz a existência. Lembra lá Ezequiel, quando profetizou nos vales de ossos secos? Faz a mesma coisa. Só que ali Deus também está de olho. E qual é o pensamento de Deus? Fico eu aqui imaginando. Será que ele vai suportar a aflição? Ou será que ele vai ouvir a voz do inimigo? E vai depender dele mesmo. Porque se você crê que tudo que você disser em nome de Jesus, isso vai acontecer, você pode começar a usar o nome de Deus em vão. Você pode começar a usar de uma ferramenta espiritual para satisfazer o carnal. E isso depõe contra Deus. Isso defrauda as Escrituras. Então Jesus aqui ele diz assim, não, muito obrigada. É um ótimo conselho, Satanás, mas eu ainda prefiro ouvir a voz de Deus. Porque eu estou te ouvindo. Mas essa voz não é do meu pai. Então não me convém obedecer. Me convém continuar com fome. Me convém continuar aflito. Me convém aguardar a providência do meu pai. E o que estão ensinando hoje? Que você é rei, que você é sacerdote. Que você é príncipe, que você é o filho do dono de todas as coisas e que você tem direito, porque afinal de contas colocaram uma aliança no seu dedo, Deus tem obrigação de lhe atender. Só que Deus não tem obrigação de nada. Tanto que a graça é favor imerecido. Deus ele não está obrigado a salvar o mundo. Ele salva pelo amor dele. Ele regenera a humanidade pelo amor que há nele. Ele nos faz desfrutar de coisas nele. Sabe, é tolice a gente achar que porque o Espírito Santo muitas vezes nos dá esse suposto poder aí dos Power Rangers, dos personagens da Marvel, o espinafre de Popeye, né? Então a gente começa a falar trigonometria, começa a falar umas palavras difíceis que a gente não sabe nem o que é, um vocabulário, uma língua de anjo, né? E a gente começa a achar que Deus está obrigado. A gente começa a achar que Deus ele está submetido às nossas necessidades. E não é assim. Nunca foi assim. Tudo é favor imerecido. E Jesus sabia disso. Se Deus me der para comer, eu como. Se Deus não me der para comer, ok. O que não vale a pena é desobedecer. Não vale a pena a gente, sabe, se colocar numa condição de preferir ouvir o inimigo quando ele fica nos envolvendo nessa condição de filho, mas que é um filho desobediente. Um filho que coloca Deus como um gênio da lâmpada. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Porque usar o nome de Deus em vão ainda é pecado. Por isso que Jesus ele disse assim, olha, quando vocês orarem, diga assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Ou seja, não tomem o nome de Deus em vão.
Não usem o nome de Deus para satisfazer a necessidade de vocês, porque o Pai sabe o que vocês precisam. E Ele, sabendo o que vocês precisam, orem assim, nos dê o pão de cada dia. O problema é que a gente não quer passar pão e água. A gente quer fartura. E Satanás tem uma mesa, ele tem um banquete todo dia nos esperando. E ele te dá com todo prazer. Por quê? Porque ele quer te destruir. O objetivo dele, sabe quando Satanás fica feliz? Quando a gente peca. E ele vibra. Por quê? Porque ele gosta de ver o Senhor, Deus, Jeová, passar vergonha. Então, quando um filho de Deus peca, isso desonra a Deus. E o inferno fica lá fazendo festinhas. E o causador disso tudo somos nós. Porque do mesmo jeito que o inferno faz festa quando um filho de Deus peca, Deus também faz festa quando um ímpio se arrepende. E um ímpio arrependido encontra a salvação. E um filho de Deus que peca, perde a salvação. Se não se arrepender, se não se corrigir, se ficar soberbo e insistir naquele pecado, sabe, a gente precisa analisar melhor as coisas. E nesse contexto aqui, eu vejo isso muito claramente. Deus colocando a humanidade numa situação de dependência e o diabo vindo dizer assim, não, mas você é filho de Deus, você não precisa passar essas necessidades. Profetiza, fala, ordena, Deus tem que fazer. Porque se ele não fizer, ele não é Deus. Porque está escrito na palavra. E a gente vai. E a gente vai, porque é gostoso ter poder. Essa sensação. Só que Deus é glorificado quando nós nos submetemos à sua vontade. Então, assim, se não tem comida em casa, pergunta a Deus. Senhor, eu aprontei alguma coisa, eu fiz alguma coisa, eu estou merecendo isso daqui? Se bem que eu mereço todas as coisas de pior. Mas assim, onde foi que eu vacilei? Onde foi que, de repente, eu tropecei para que essa situação viesse sobre mim? Me convence dos meus pecados, me convence da minha iniquidade, me perdoa. Sabe, não deixe que eu continue, né, plantando e colhendo mal. E o próprio Deus vai ajudar. O que a gente não pode é querer vencer esse momento que Deus está nos colocando ali, né, numa situação para nos ensinarmos a ser dependente dele e a gente querer usar poder que nós não temos. E Deus é zeloso pelo seu nome e pela sua palavra e a gente faz uma mistura doida. E quem é glorificado? O diabo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado. Quando o inimigo vem com essa conversinha de mas você não é filho de Deus? Profetiza, porque está escrito, nenhuma arma contra vós, preparada contra vocês vai prosperar, porque tudo é possível naquele que crê, porque em todas as coisas Deus me fortalece. Ele vai começar a repetir essas coisas. Só que dentro de um contexto que Deus está querendo que você dependa dele. E que você ore, que você reconheça as suas misérias, que você fala, Pai, eu não mereço, mas pela tua misericórdia, me ajuda, me dá o alimento. Me ajuda a honrar os meus compromissos financeiros. Aí sim, é poder de Deus. Sabe, todas as vezes que eu me vejo numa situação assim, e aí eu oro e eu reconheço, eu falo assim, Senhor, se não fosse o teu Santo Espírito para me convencer do quanto eu não presto, do quanto eu preciso do Senhor, aí eu vejo o poder de Deus na minha vida. Sabe? Porque Deus me livre naquele dia Jesus chegar e falar que não me conhece. E aí eu olhar para mim e falar assim, como assim não me conhece? Curei em teu nome? Dei ordem, transformei até pedra em pão, multipliquei peixe, multipliquei pão, andei sobre as águas, transformei água em vinho. Você é doido, Jesus? Como assim não me conhece? Bateu a cabeça? Entende? Eu tenho muito medo desse dia. De me encontrar nessa situação. Por isso eu
prefiro me humilhar diante desse Deus e depender totalmente dele. E se ele tiver pão e água para me dar, glória a Deus. Porque no deserto, aquele povo ficou peregrinando. E eles foram condenados à morte. Eles não chegaram na terra da promessa. Porque Deus mandava o maná e eles ficavam reclamando que era pouco, que era pouco, que era pouco. Só que eles eram tão cara de paus que eles não iam reclamar com Deus, eles reclamavam com Moisés. A ponto de perturbar tanto a cabeça de Moisés, que Moisés acabou ferindo a rocha. E perdeu também o direito de entrar na terra prometida. Então, assim, muitas vezes o nosso erro leva outras pessoas a erros. Então, assim, não é melhor se conformar com o que Deus está nos dando? Porque às vezes você concorda que se Deus quiser fazer a gente rico, ele faz. Não foi assim com Jó? Ele prosperou Jó. Satanás foi lá e lançou um desafio. Também, você faz tudo que esse cara quer. Dá tudo que ele quer. Mexe aqui pra você ver. Deus foi lá e falou, tá bom, vai lá. E Jó continuou. Não, mas mexe aqui, ó. É porque eu acho que eu acionei o botão errado. Não, vai lá então. Aciona outros botões aí que você queira. Aí Satanás vai lá de novo. Vê se Jó ficou profetizando. Não, ele ficou se humilhando. Ficou lá, se esgoelando, desejando morrer. Se humilhando, literalmente. Doido, doido, doido. Mas vê se ele ficou falando, não, porque eu sou filho de Deus, e isso aqui é o demônio, tá repreendido. Vê se ele ficou falando em línguas, sei lá o quê, tal. Sabe por quê? Porque a gente usa o evangelho de uma maneira muito pra nós, pro nosso eu, né? Nunca é pra Deus. Nem a própria palavra de Deus a gente usa pra Deus, a gente usa a palavra de Deus pra gente, né? Tem que tomar cuidado, porque o diabo aqui usou para destruir. E ai de Jesus se não conhece a Bíblia, né? Ia cair igual patinho. Só que ele é o próprio verbo, então não dá para ser enganado, né? E um outro cenário também que eu vejo aqui é quando o diabo diz assim para ele: olha, na verdade ele transportou Jesus. E veja, então o diabo transportou Jesus. E você acha que Jesus estava preocupado? Não, porque ele sabia quem ele era. Às vezes o diabo vai nos transportar, e daí? Enfrenta a situação. Confia no teu Deus. É para isso que é a nossa fé. Não é assim que a Bíblia ensina? Porque pelo menos a minha me ensina isso. Pelo menos o Espírito Santo tem colocado essas coisas no meu coração. E eu agradeço a Deus, porque eu prefiro ser a pobre que naquele dia vai receber o reino. Eu prefiro ser essa que chora, que se humilha, que reconhece as suas misérias. Eu prefiro ser tudo isso aqui, ó, do que ter glamour e naquele dia perder a glória. A minha? Não, porque eu não tenho, mas a glória que Deus tem e que será manifestada em mim. De verdade, eu prefiro ser pobre, eu prefiro chorar, eu prefiro ser a doida, a mansa, que dá cara pra bater, que não responde, que não retruca, porque o contrário eu já fui. E agora, nessa caminhada com Cristo, eu tô aprendendo que eu preciso ser isso aqui, ó. Eu preciso aprender a ser essas coisas aqui, ó. E eu creio que Deus vai me ajudar. Eu creio que isso vai agradar o meu Pai quando eu abrir mão daquela porcaria, daquele lixo de ser humano que eu era. Que eu ainda sou um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, eu tô no corpo corruptível. Mas eu tô lutando. Eu tô lutando e tudo que eu menos quero é usar o nome do meu Pai em vão. E é desfrutar de um poder que Ele não me deu num propósito que o diabo tem na mente maléfica dele. Então aqui o diabo transporta Jesus. Não é tipo assim, Jesus, vamos dar um rolê? Não, ele transporta Jesus. A cidade santa. Sabe, tem gente que o diabo está levando para as igrejas. Tem gente que o diabo está colocando no altar.
Tem gente que o diabo está colocando no microfone. Tem gente que o diabo está colocando para cantar. Tem gente que o diabo está colocando para dançar. Tem gente que o diabo está colocando para pregar. Porque não é assim? Tava lá o trigo, o diabo vem e planta o joio no meio do trigo. Então, essa outra área que o diabo trabalha, quando ele não consegue atacar o nosso eu, porque nós reconhecemos, não, peraí, eu sou filha de Deus, mas calma. Ele é meu pai, ele que manda, ele determina, a voz de comando é dele. O diabo passa para outra etapa. Fala assim, não, peraí, eu vou mexer na estrutura da religiosidade dela. Eu vou abalar aí as questões de prática de religião. Eu vou ver se ela peca nisso. Porque o diabo ele sempre vai te afrontar no teu relacionamento com Deus. Isso é sem sombra de dúvida. Então aqui ele diz assim, se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Então veja assim que sempre ele questiona, né, sobre essa filiação, mas ele nos induz a um comportamento. Ele nos induz a uma prática. Então ele fala assim, você não é filho de Deus? Mata a sua fome, profetiza, faz alguma coisa, se vira aí. Isso no nosso lado pessoal. Quando ele tenta tirar de nós esse senso de dependência do nosso pai, na nossa vida pessoal. Quando ele vai trabalhar na nossa questão religiosa, da nossa prática de culto, da forma como nós nos relacionamos com Deus nesse sentido religioso, né? Do nosso proceder em relação ao culto de adoração, ele também ele questiona a nossa filiação e ele também nos induz a uma prática. Porque ele quer nos dar uma sensação também de poder. E aí já não é um poder mais pessoal, para mim. É um poder que vai me colocar numa condição em relação aos outros. Porque se eu me lanço, né, e os anjos vêm e me acolhem e tal, e se eu sou esse tipo de pessoa que fica fazendo malabarismo, né, fica fazendo show gospel e fica fazendo efeitos e tal, o que acontece? Isso chama a atenção das pessoas. E aí eu tiro a glória de Deus, eu chamo a atenção para mim. Então, muitas vezes, o que o diabo faz? Ele sabe que você depende de Deus para muitas coisas, mas ele quer mexer nas suas estruturas, da forma como você pratica a sua religião, o seu culto de adoração. Então, ele sempre vai dar um comando para você destoar daquilo que é a vontade de Deus. Então, ele tira Deus do centro e chama atenção para você. Então, ele faz com que você receba um comando, tipo assim, não, você é filho de Deus. Você tem poder. Porque tudo que você fizer, Deus vai trazer numa bandeja, os anjos virão e te servirão. E a gente começa a praticar nossa religião distante daquilo que realmente Deus quer. Porque a gente começa a desejar, né, coisas que vão nos gloriar, que vão nos exaltar, que vão dar uma falsa impressão de que nós somos os super-heróis, que nós somos imbatíveis, que nós temos uma capa, mas não é a capa de unção, não é o manto, né? Que o povo fala aí, né? Que tem uma tal de capa, eu não sei onde tem, onde compra, mas se tiver, estou muito afim, né? Porque afinal de contas, enfim, a capa de Elias, a capa de Eliseu, né? Tem umas coisas assim e tal. É o feijão da prosperidade, enfim. E a gente tem que ficar séria, né? Porque não dá pra rir dessas coisas. Porque eu não sei como que esse povo não tem discernimento, né? E o diabo, ele começa a trabalhar também nessas coisas. Porque ele diz assim, olha, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. É como assim, ó, pega a sua capa de super-homem, seus superpoderes, e voa como águia, porque os sonhos de Deus são maiores que os seus, e os planos são mais altos. E ele começa, sabe, a trabalhar na nossa mente para quê? Para mexer com o nosso orgulho.
Porque quando eu faço algo, né? Nessa motivação aqui que o inimigo está querendo enganar Jesus, só que ele é bobo e ele não nem imagina, né? Que Jesus. Eu não sei, de verdade, eu fico tentando imaginar o que o capeta estava pensando, assim, porque se ele sabia que Jesus era Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, será que ele tinha alguma esperança mesmo? Porque parece uma coisa meio ilógica, né? Mas sabe o que acontece? O diabo, ele não trabalha com aquilo que nós somos ou podemos ou temos. Ele só cumpre o papel dele. Então qual que é o papel dele? É te tentar, é te querer afastar de Deus. Ele não está preocupado com os resultados. Ele só está preocupado em atormentar a nossa vida. E Deus está preocupado em querer saber como que a gente vai se comportar diante dessas coisas. Então aqui, quando o diabo diz para Jesus, mostra aí os seus poderes, afinal de contas, né? Imagina os anjos vindo e te resgatando, uau. Por quê? Porque ele estava lá na Cidade Santa e colocou sobre o pináculo do templo. Imagina se Jesus se jogando de lá. Todo mundo ia ver. Todo mundo ia ver. Então o diabo ele cria uma falsa impressão. Se joga no chão. Faz aí alguma coisa para as pessoas te verem. Vai. Cria aí uma manobra, uma estratégia, um efeito especial. Sei lá, cara. Põe umas fumacinhas aí, um gelo seco. Não sei, desce por uma corda, o disco voador, o disco da Xuxa, eu não sei, faz alguma coisa diferentona para as pessoas olharem para você. Então o diabo, ele quer que sejamos vistos. Só que Deus, ele quer nos dar serviço. Ele não quer que sejamos vistos, de ser visto. Ele quer serviço. Entende? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o que o diabo tem falado. Porque tem coisas que parece que é culto, sabe? Mas não é não. Eu me lembro quando eu ia no centro espírita lá da minha mãe, da centro espírita, ó, no centro de Umbanda da minha avó, e tinha umas coisas lá sobrenaturais. Eu não tô aqui falando mal dessa ou daquela religião, eu tô falando que lá tinha e aconteciam coisas sobrenaturais. E a minha avó, que não fumava charuto. A minha avó, que não bebia, tomava 1 litro de 51 durante ali aquela reunião ali, não sei como que ela chamava. E assim, e ela também falava em outras línguas. Uau! E tinha intérprete. Uau! E então aí você fica pensando nessas coisas, né? Porque a palavra diz que Satanás se transveste de anjo de luz. Então assim, tem muita coisa que é bem parecida, sabe? Mas é muito parecida mesmo. E eu me lembro até de quando tocava os instrumentos lá e tinha as manifestações, né, das entidades. Eu me lembro que até o jeito de se manifestar, sabe? É muito parecido. Eu não tô aqui dizendo o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu só tô dizendo que é muito parecido. E isso é fato. É muito parecido. E eu me lembro uma vez que uma taturana passou na minha mão, a minha avó pôs a mão, puf, sumiu o queimado na hora. Minha avó era crente? Era serva do Senhor Jesus? Não. Mas como sarou? Como que sarou? Se só Jesus levou sobre si as nossas enfermidades? Como é que sarou? Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então como é que a minha avó, que nem conhecia Jesus Cristo, sarou? Me conta aí. Me fala aí. Me ensina aí. Porque Jesus disse que nos últimos tempos
muitos se apostatariam da fé. Por causa dessas coisas, desses sinais e maravilhas, prodígios. Então assim, não é porque o povo tá andando por aí se esbaldando em poder, em curas, em milagres e sei lá mais o que. Não, isso não quer dizer que seja de Deus, não. Se você não concorda, respeito, tá tudo certo. Mas não quer dizer que seja de Deus. Ou então a gente vai ter que rasgar a Bíblia. Porque Jesus falou que nos últimos dias, até se possível, os salvos seriam enganados por causa dessas coisas. Ou seja, essas coisas estão acontecendo para demonstrar a glória de Deus ou para enganar quem é de Deus? Ah! E agora? E agora? Será que esses milagres, sinais e prodígios estão acontecendo porque é Deus manifestando glória? Uau! Será? Será que porque somos filhos de Deus, o diabo diz para nós que nós temos que profetizar e transformar pedras em pães? E isso é para a glória de Deus? Será que se nós fizermos malabares na igreja e efeitos especiais e fumacinha, será que isso é para a glória de Deus? A gente tem que pensar nessas coisas, gente. A gente tem que parar de ser criança na fé. A gente tem que entender que a morte de Cristo foi para salvação. Favor imerecido de um bando de gente porcaria igual a mim, igual a você. Sabe, esse evangelho triunfalista aí vai levar muita gente pro pecado. Porque aqui é exatamente o que o diabo está pregando para Jesus. Profetiza, transforma pedras em pães, pula daí, o Deus vai te guardar a sua vida. Citou aqui até Salmos 91. Sabe os Salmos que todo mundo deixa a Bíblia aberta? Não está funcionando com o diabo não, tá? Fecha a Bíblia. Ou pelo menos muda de salmo, porque esse salmo aí com o diabo não está funcionando, porque ele citou para Jesus. Né? Então, assim, tá ruim pro nosso lado. Tá muito ruim pro nosso lado. E, infelizmente, as pessoas não estão pregando, né? Infelizmente, as pessoas não querem ouvir esse tipo de coisa. Mas eu tô aqui. Sozinho ou acompanhada. Porque sozinho eu nunca estou, porque Deus está comigo, o Espírito Santo habita em mim, Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Porque o Salvador já veio, tá? Agora o Senhor ainda virá. E Jesus como Salvador... Ok, o bombeiro também é um tipo de salvador. Mas vê se ele é Senhor. Vê se ele te leva pro céu. Não. Porque o Cristo Salvador já veio. Agora, o Cristo Senhor... quando ele vir... aí que são elas, meu irmão, minha irmã. Aí é que são elas. E a gente tá brincando. E a gente tá procurando as coisas dessa terra, coisas transitórias. Sabe, eu sou do tipo de pessoa que eu só compro outra camiseta quando essa daqui não der mais pra nada. Eu só troco de óculos quando esse aqui não der mais pra nada. E só troco a lente, né? Porque a armação tá boa. Pra quê? Se Jesus volta amanhã, eu gastei uma fortuna numa armação de óculos que... meu corpo vai ser restaurado, minha visão vai ficar perfeita, eu vou enxergar tudo. Celular, pra que trocar todo ano? O negocinho tá funcionando, só uso pra de vez em quando falar no WhatsApp ali, uma troca de mensagem. Pra quê? Esse dia eu tava vendo, né, um novo celular aí, que eu não vou falar a marca, mas todo mundo sabe, porque foi a marca lá do Éden, né? Da frutinha, comidinha. Caraca, muito caro. Você compra um carro usado assim, mas em boas condições, você compra um carro. Um celular que faz a mesma coisa que o meu velhinho faz. Enfim. Então, assim, Satanás, ele vem trabalhar primeiro com o nosso eu. De querer provar pra mim, assim, que eu estou no centro da vontade de Deus. E não é Deus que está no centro do meu querer, porque tudo é dele, pra ele, por ele. Depois, quando ele não consegue, ele vem trabalhar na forma como eu vou manifestar a minha fé. E depois, ele tenta, né, confundir aqui Jesus quando ele transporta
né? Quando o diabo transporta Jesus para um monte muito alto. Então veja, foi Jesus que foi? Não. O diabo transportou. Eu não sei que em condições também, não sei se levou no colo, se levou voando, se fez uma mágica, não sei. A Bíblia também não revela. Isso aí para mim, se a Bíblia não diz, não importa. Né? Na glória saberemos se Deus quiser revelar, porque tem gente que acrescenta coisas na Bíblia, meu Deus do céu, uma alegoria, uma fábula satânica, um sofisma. Mas aqui a questão é que novamente o diabo transportou Jesus novamente, de novo, outra vez, para um monte alto, muito alto, muito alto. De lá dava para ver tudo. Ele mostrou todos os reinos do mundo. Veja, ele não mostrou o reino do céu. Ele não mostrou para Jesus o reino de Deus. Ele mostrou todos os reinos do mundo. E a glória deles. O glamour. Entende? Só que Jesus, quando ele veio para nos revelar o reino de Deus, que não está no mundo, obviamente. É invisível. Então Satanás, ele trabalha primeiro com as coisas, com o nosso egoísmo, com o nosso eu, com o nosso impostor. Depois ele trabalha na nossa manifestação de fé. E ele também trabalha com essa questão de como nos relacionamos com o mundo, com poder, fama, bajuladores, seguidores, puxa-sacos de plantão, enfim. Porque de alguma forma ele quer tirar a glória de Deus. Ou quando nós olhamos para nós mesmos, como pessoa, indivíduo, ou quando nós chamamos a atenção para nós como servos, né, entre aspas, aí os servos, como religiosos, como profetas da parte de Deus, como sacerdotes, reis, aquele monte de coisa. E também ele tenta fazer com que nós busquemos essa glória humana, esse poder, dinheiro, conquistas e etc. Então, basicamente, eu vejo aqui nesse texto o diabo ele trabalhando nessas três vertentes: no eu, no religioso e no mundano. Então você vê que não dá para escapar. Você tem que depender de Deus absolutamente em tudo. Você tem que observar as escrituras, porque você nunca sabe se aquela voz é do diabo. A palavra era de Deus, né? A palavra que o diabo usou era a palavra de Deus. Mas a voz, o comando não veio da parte do Senhor. Então, quando você ouve uma palavra de Deus, mas a voz não é do Pai, despreze, não obedeça. Tenha discernimento. Na dúvida, vai orar. Deus vai confirmar no seu coração. Talvez leve um tempo. Talvez leve ali um tempinho de relacionamento, de uma boa conversa, de um bom cafezinho com Jesus, com o Espírito Santo, com o nosso papai. E ele vai aqui nos dar o discernimento. Jesus entendeu de imediato, ele já era um estudioso da palavra, ele conhecia a voz de Deus, porque Deus um pouquinho antes já tinha falado com ele: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então ele já tinha ouvido a voz do Pai, ele reconheceu a voz do Pai. Por que tem gente que não está reconhecendo a voz do Pai? Por que tem gente que só está ouvindo o diabo? Porque quando Deus fala, ignora. Porque quando Deus diz assim: olha, você é meu filho amado, eu vou te levar ali pro deserto, tá bom? Ai, mas essa voz aí não é de Deus, não. Deus tem o melhor para mim, ele não vai me levar pro deserto. Pois é. Aí quando vem uma voz que fala assim: olha, eu sou seu pai, tá? Eu vou te dar os reinos, eu vou te dar os mundos, eu vou te dar poder, eu vou te dar capa, eu vou te dar manto, eu vou te dar... Porque o diabo também é pai. A questão é que ele é pai da mentira. E como nós gostamos de uma mentirinha, nós nos tornamos filhos de quem? Do capeta. E a propósito, eu te
sugiro uma peça de teatro da Assembleia de Deus chamada Jardim do Inimigo. São 2 horas, mas vale a pena cada minuto. Assista, tem no YouTube. Jardim do Inimigo. Veja, assista. Mas assista todo dia se for necessário, até aquela verdade entrar na sua mente. Porque o diabo não está de brincadeira. Ele está te convencendo de algo que você não é. Você é filho de Deus, ok, e amém, glória a Deus por isso. Mas nada é por imposição da sua vontade. Nada é porque você profetizou, porque você determinou. É favor imerecido de Deus. Se Ele quiser te dar, Ele te dá. Se Ele não quiser, não dá. Viva pela fé. Se movimente pela fé. Fé em quê, Veridiana? Fé para ser salvo. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E o diabo sabe, porque ele está observando os sinais. E a gente que é crente não está. Nós, os cristãos, estamos distraídos como no tempo de Noé. Entra na arca. Fica quietinho. Ai, mas tem muito animal fazendo cocôzinho. Ai, porque eu não aguento aquele mau cheiro. Ai, mas eu vou comer o que dentro da arca? Ai, todo dia a mesma coisa. É assim. É assim. O diabo, ele mexe nas nossas insatisfações. Porque quando Deus não faz... Ah, mas esse Deus só pode ser o diabo. Porque o meu pai faz. O meu pai me deu poder. Ele deu o Espírito Santo dele para habitar em mim. E aí eu me tornei o Popeye. Eu me tornei a Mulher Maravilha, o Superman, o Homem-Aranha, sei lá o que, o Incrível Hulk, o Thor, os personagens da Marvel, da Universal Studio e de Hollywood. Só que a Bíblia diz, sabe o quê? Que a nossa melhor justiça diante da santidade de Deus é trapo de imundícia. A palavra de Deus diz que nós somos ímpios, pecadores, imundos e sujos, nojentos e fedorentos. Mas, pelo favor imerecido, nós estamos cheirosos e nós temos o perfume bom de Cristo. Nós estamos limpinhos, sarados, nós estamos purificados, nós estamos justificados pela graça, pelo favor imerecido. Isso é o maior milagre. Se isso não te basta, muda de religião. Se isso não te basta, renuncia a Cristo na sua vida. Sabe, se só a salvação de Jesus, só o favor imerecido, só a cruz do Calvário não é motivo para você estar feliz, muda de religião. Muda de religião, vai pro satanismo. Me perdoa te falar, mas vai pro satanismo, porque o diabo vai te dar tudo que você quer aqui nesse mundo. Não foi isso que ele fez aqui com Jesus? E você acha que o diabo não tem poder para transformar pedra em pão? Tem. Não é um poder lícito, legal. Mas ele tem. Sabe por quê? Porque ele é o príncipe desse mundo, ele faz o que ele quer. Fez o que bem quis com Jó. Debochou de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Tô nem aí. Tô nem aí. E é assim que a gente tem que se comportar. Não interessa. Não interessa se a gente está comendo, almoçando e jantando, sabe, tomando café, almoçando e jantando pão e água. Não importa. É difícil, é difícil. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero. Mas às vezes Deus ele nos coloca em situações para experimentar o nosso caráter. E como filhos, nós devemos dizer assim, Senhor, me dá forças para suportar. Aperfeiçoa o teu poder na minha fraqueza. Mas qual é essa fraqueza que Deus está querendo tratar conosco? A fraqueza da nossa carne, que quer pecar constantemente, que quer ser independente de Deus. E a engraçadinha da Eva, quando foi lá querer ser independente e levou Adão para o mesmo buraco que ela, também nos colocou nessa condição. Então, para que a gente vai repetir o mesmo erro? Só para ter poderes. Sabe? Só para ter glamour. Só para mostrar para os outros. Cristão não tem reputação. Cristão não tem glamour. Cristão não tem seguidores. É exemplo de João Batista, quando ele
Ele estava discipulando pessoas. Quando ele vê Jesus, ele batiza e os discípulos de João passam a seguir Jesus. Você faz discípulos para que eles sigam a Jesus. Entende? É ir de pregar o evangelho, fazer discípulos, mas de quem são os discípulos? É de Jesus. Então o que você faz? Você direciona as pessoas para Jesus. Se vai ter 2 pãezinhos, 2 peixinhos, não importa. Se vai ter deserto, não importa. Nós temos que suportar todas as coisas aqui, em tudo isso que nós passamos aqui nesse mundo decadente, sujo, nojento. Tudo isso que nós enfrentamos aqui. Aquele que vencer essas coisas, aquele que não se corromper, aquele que não quiser um poder ilícito para coisas ilícitas, porque tudo convém. Aliás, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você pode fazer tudo que você quiser, mas nem tudo convém. A gente tem que olhar para a palavra de Deus. É uma palavra santa, ela é pura, ela serve para mudar o nosso caráter. E caráter não tem a ver com conta bancária, não tem a ver com quantas vezes você troca de carro, de celular, etc, 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 etc. E também não tem a ver se você fala línguas estranhas. E se você é um sujeito estranho. Entende? O evangelho é para salvação. A palavra de Deus é para nos limpar do pecado. Sabe por quê? Porque ela diz acerca de um Deus santo. E ela nos ensina quem é esse Deus. E quando eu falo, eu sou filha de Deus, eu quero me parecer com meu pai. Eu quero ter o DNA dele. Eu quero ter o caráter de Cristo em mim. É para isso que Deus deixou as Escrituras. Não foi para a gente ficar fazendo fuleiragem, meninice, algazarra, euforia, histeria. Eu tenho ouvido tanta coisa que eu oro para que Deus tenha misericórdia. Então, assim, que sejamos prudentes, que sejamos miseráveis diante desse Deus, que possamos ser dependentes, que possamos ser o pobre, o que chora, o que se humilha, o que é miserável, mas o que é limpo de coração e o que demonstra misericórdia por todos também. Aquele que perdoa o seu próximo, aquele que tem paz com todos, aquele que vive na mansidão do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, medita nessas coisas. Até a próxima.